Eu vou trazer meu pedestral. Eu vou caminhar pela estrada, eu vou caminhar com Jesus, eu vou pela estrada do amor, eu vou ao encontro da luz, faço o meu juramento, tudo que Cristo ensinou. Amando para ser amado e sempre louvando ao Senhor. Amor, 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 a mensagem criada por Deus. Amor, 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 a palavra que Ele escreveu. Amor, 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 a mensagem criada por Deus. Amor, 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 a palavra que Ele escreveu. Eu quero homens e mulheres, igual Maria e José. Eu quero crianças e velhos, criando o caminho da fé. Vamos amar nosso Deus, sem placa na religião. Sinto um tempo de luz brilhando no seu coração. Eu quero a palavra de Deus transformando no seu coração. Eu quero a paz de Jesus no rosto de cada irmão. Levante a mão para o céu. Vamos dar viva a Jesus. Porque pelo nosso pecado, Ele deu sua vida na cruz. Amor, 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 a mensagem criada por Deus. Amor, 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 é a palavra que Ele escreveu. Amor, 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 a mensagem criada por Deus. Amor, 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 é a palavra que Ele escreveu. A gente agradece o seu José. Bom dia de novo a todos. Sejam bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente trabalha junto com o DIGI, as crianças ficam no andar de cima com os evangelizadores e depois da assistência espiritual para os adultos, elas descem para tomar assistência também. E também a gente tem a entrevista, quem quiser fazer a entrevista, renovar o cartão. Durante a tarefa, a Andréa está passando aqui no corredor com a prancheta. Vocês podem falar com ela, ela faz o encaminhamento. E a gente pede também para todos desligarem os celulares para a gente poder ter foco na palestra de hoje. Então eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos acalmando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um aprendizado, para esse envolvimento amoroso da espiritualidade com a gente, para a gente ter uma semana mais tranquila e um dia mais tranquilo. E vamos começar então a nossa tarefa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo a Adriana, que é tarefeira da casa, tarefeira da Ian também, e que vai trazer para a gente o tema da espiritualidade, como influência espiritual na nossa vida. Então, vamos envolver a Adriana com muito carinho. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver e que a gente possa ter uma manhã bem agradável, descobrindo e conhecendo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre influências espirituais. E aí eu pergunto para vocês: será que nós somos influenciados por espíritos? Será que nós vivemos cada um por si, dentro dos seus pensamentos, dentro das suas atitudes? O que vocês acham? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos para a pleiade de espíritos que cuidaram de trazer o ensinamento da doutrina espírita para ele. E aí na pergunta 459, ele pergunta para eles: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí o Espírito da Verdade respondeu assim: muito mais do que imaginam. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a gente acha que é assim, né? Ah, não, eu faço o que é por mim, eu faço o que está na minha cabeça, nada me influi, nada muda meu pensamento. Tudo é feito pelo aquilo que eu sei, pelo aquilo que eu vivo. E aí a gente descobre que muitas vezes a gente nem controle da nossa vida a gente tem, né? Em algumas situações, a tal ponto, os espíritos nos dirigem. Então, essa influência espiritual é muito maior do que a gente imagina. E aí a gente imagina muito maior, principalmente por quê? Porque todos somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados agora. Agora estamos numa experiência carnal. Mas somos espíritos. Não deixamos de o ser. Então, quando a gente fala de influência espiritual, muitas vezes a gente acha que é só da influência espiritual do espírito desencarnado. Mas não. Se nós somos espíritos, eu influencio qualquer um. Eu não estou aqui influenciando vocês agora. Eu estou aqui influenciando vocês. Porque eu vou colocar alguns pensamentos na cabeça de vocês e vocês vão levar esses pensamentos aí para o resto da semana. Em cima daquilo que eu falei. Então, eu sou muito mais influenciada e influenciável do que eu imagino. Tanto por espíritos encarnados, quanto por espíritos desencarnados. Mas quando nós falamos em influência espiritual, a gente logo acha, acho que eu estou num processo de obsessão, né? Eu tenho um espírito desencarnado aqui, grudado em mim. E às vezes, o que está grudado em você é o que está encarnado mesmo. É aquele espírito que está encarnado. Que está ali, muitas vezes, modificando o seu pensamento. Não permitindo que você viva de acordo com o que você acha que tem que viver. E a palavra influenciar, hoje em dia, ela está muito em moda, né? Porque o que mais existe é a profissão do momento. Influenciador. A pessoa fala meia dúzia de coisas que ela acredita, né? Que ela conhece, né? Porque a gente tem influenciadores que falam com muita propriedade de tudo aquilo que eles estão falando. Existem alguns que nem tanto.
Aí ele fala, faz meia dúzia de vídeos lá na internet, tem 1 milhão de visualizações e pronto, ele está nos influenciando. Ele nos influencia na roupa que nós vestimos, na comida que nós comemos. Ele influencia as nossas crianças em atitudes, né? Que muitas vezes nós ficamos desesperados, porque aí nós percebemos que nós, que deveríamos ser os influenciadores deles, não estamos conseguindo influenciar. Por quê? Porque eles estão assistindo outros influenciadores. Então percebam que isso faz parte da nossa trajetória. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Nós viemos aqui para esse planeta para viver em comunidade, para aprender uns com os outros. Porque senão não teria sentido a reencarnação. Não teria sentido a gente viver lá isolado, lá na montanha, com os nossos próprios pensamentos, sem aprender nada. Por quê? Porque somos espíritos eternos. Viemos aqui para aprender, melhorar aquilo que não foi tão bom na última encarnação e partir novamente. Então, essa troca, ela existe para o nosso bem, para que possamos melhorar e progredir rumo ao nosso progresso, né, espiritual, rumo à nossa transformação espiritual. Esse é o motivo que estamos aqui encarnados. Não existe outro motivo. A nossa transformação moral e espiritual. E somente vivendo em comunidade que isso vai acontecer. Ah, mas Adriana, pelo amor de Deus, né? Ser influenciada aí pelos influencers da moda, será que vai me transformar moralmente em quê? Justamente, pode ser que ele te transforme moralmente em algo melhor, porque você sabe o que você não quer para a sua vida. Isso é uma transformação. Porque ele vai fazer que a gente pense no que é certo e no que é errado. Um outro influencer assim, super mega blaster, que nós temos por aí, foi Jesus. Ele nos influencia até hoje com seus pensamentos. E é o influenciador top. É ele que nós temos que seguir. É os seus ensinamentos. É esse tipo de ensinamento que nós temos que seguir. E seremos influenciados por ele. Para que nós possamos fazer a nossa transformação moral. Então, o nosso progresso moral só ocorrerá se houver essa troca. Sozinhos não conseguiremos. É necessário que nós tenhamos a troca de experiências, de ensinamentos. Até quem sabe, né? E é nessa troca que a gente cresce, dos embates, né? Porque ninguém precisa necessariamente pensar exatamente como eu. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Então, através dessa troca de ideias, é que nós vamos ver o que serve para mim, o que não serve, a gente continua. E isso é muito importante. Porque em eras digitais, as pessoas leem alguma coisa ou escutam algo, não serve para elas, elas, ao invés de passar adiante, elas vão lá e vão discutir com aquele que está falando aquilo. E não é uma discussão normalmente muito saudável, né? Então, toda discussão onde um aprende com o outro, vale a pena. A discussão onde só um fala e o outro tem que ficar calado, essa discussão a gente não precisa dela. Então, influenciamos e somos influenciados. Mas, e se de repente a gente cair durinho aqui, ó, igual a nosso monstrinho? Pronto, morreu. Morreu, acabou? Morreu? A Adriana morreu e ela vai continuar sendo a mesma que ela foi enquanto ela estava aqui? Ou será que ela vai virar anjo? Vai criar asas? Não, já estou quase criando, pessoal, ó. Vai criar asas? Será? Ou será que nós seremos o que a gente sempre foi? Nós seremos exatamente o que nós somos. Nós só mudaremos de
roupa. Essa roupa material que nós estamos sim tendo aqui nesse momento, que é o nosso corpo carnal, ele não existirá mais. Uma coisa que é muito importante a gente dizer, que existe, muitas vezes, né, a gente um pouco que confunde. Porque normalmente o espírita fala assim, a pessoa desencarnou. Por que ele não fala que a pessoa morreu? Né? Por quê? Porque a gente precisa entender que quem desencarna é o espírito. Ele deixa a carne de lado. E quem que morre? É o corpo. O corpo material morre. Ele se desfaz, ele acaba, ele vai lá para os bichinhos comer na terra. E isso é fato. Não adianta a gente lutar contra essa ideia, porque ela vai ocorrer. Nós vamos passar dessa para outra vida. E continuaremos sendo espíritos, só que agora na condição de desencarnados. Continuaremos influenciando? Com certeza. Com certeza. Continuaremos influenciando aqueles que caminharam conosco. Nossa, mas isso será que não é uma obsessão? Às vezes é. Um amor excessivo, um apego excessivo, faz com que muitas vezes, sem perceber, os nossos familiares que já partiram dessa para outra, para a vida além da vida, continuem a nos influenciar. Mas ele faz por mal? Não. Mas ele nos atrapalha às vezes. Porque ele continua nos influenciando. Então, a gente precisa perceber, né, que muitas vezes, quando a gente fala em obsessão, o fulano está obsidiado. Tá? Não é aquele espírito trevoso, horroroso, sabe, que a gente vê nos filmes, que está lá arrastando corrente e que... Não, gente. É gente como a gente. Só que ele está numa situação que ele ainda não entendeu o que está acontecendo com ele. Então é necessário que, enquanto nós temos a oportunidade de estar aqui, nesse planeta encarnado, aprendendo, a gente entender isso, para que a gente não seja os próximos influenciadores espirituais dos que aqui ficaram. Pelo apego, pelo amor excessivo. É necessário que a gente desapegue. E esse desapego tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Porque eu não sei o dia que vai acontecer isso. Eu não sei. Pode ser daqui a pouco. Né? Eu não sei. Eu pretendo acabar a palestra antes, tá, pessoal? Não vou cair dura aqui, não. Mas pode ser daqui a pouco. Então, a gente precisa desapegar. Porque se a gente não praticar esse desapego das coisas materiais e das coisas e das pessoas, isso vai ser muito difícil para a gente. Essa passagem fica mais difícil, mais complicada. E aí seremos os influenciadores dos que aqui ficaram. Porque vocês imaginam, né? Eu tenho a minha casinha lá, linda, maravilhosa, as minhas coisinhas, minhas roupinhas que estão lá com etiqueta que eu ainda não usei, estou esperando a oportunidade do uso e, de repente, amanhã eu não vou poder usar mais. E alguém entra lá na minha casa, pega essas roupas, não, isso aqui não vai precisar de mais nada, vamos doar lá. Doa lá para a Ian. É fácil? Não é. Mas eu preciso desapegar. Porque lá para onde eu não vou mais usar a roupinha com etiqueta. Não vou. Não vou precisar mais dela. Então é necessário que a gente faça esse desapego. Para que a gente não vire os influenciadores do futuro. Então, com isso, nós concluímos que o mundo físico e o espiritual, eles coexistem. É uma troca constante. Não é uma coisa que acontece agora é isso, agora é aquilo. Provavelmente nessas cadeirinhas aqui, vazias,
Eles estão todos aqui, assistindo, escutando o que a Adriana está falando. E às vezes pegando no meu pé, falando, você está louca? Aonde é que acontece isso que você está falando? Estão todos aqui. Então eles coexistem. É uma coisa, uma troca. E quando é uma troca saudável, isso é muito bom. Eu faço aqui a minha palestra, preparo, leio, enfim. Tudo isso eu faço. Mas na hora do vamos ver, que eu venho aqui e pego esse microfone, são eles que estão me influenciando. Porque eles sabem exatamente o que é que cada um de nós aqui precisa ouvir. E são eles que me influenciam. Às vezes não ostensivamente, porque eu costumo dizer que em matéria de percepção espiritual, eu sou cega, surda e muda. Né? Eu não vejo nada, eu não percebo nada. Mas nós temos a impressão ou a percepção que isso está acontecendo. E aí a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Porque eles estão nos influenciando a todo tempo. E isso é no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está lá fazendo alguma coisa no trabalho, procurando uma solução e aquilo não encontra e não encontra, aí você para, respira. E aí você olha de novo para o papel e fala, mas gente, como que eu não vi que isso estava escrito aqui até agora? Olha a clareza, né? De repente eles clareiam as coisas. E isso em qualquer situação. Em qualquer situação. Muitas vezes a gente está lá com algum ente querido, passando por uma dificuldade de saúde. E a gente pede, a gente implora pela saúde, implora pela cura física. Mas muitas vezes não está ao alcance deles fazer isso. Mas o que está no alcance deles? De intuir esses médicos para que eles possam achar o melhor caminho, para que essa criatura possa melhorar ou se sentir melhor. Então essa é a intuição. Essa é a boa influência que nós temos. E as crianças, será que elas também são influenciadas? O que vocês acham? Somos todos espíritos eternos. Não é porque eles estão no corpinho de criança que eles já não viveram muitas e muitas e muitas vezes. Que eles já tiveram muitas e muitas vivências, muitas às vezes mais do que nós. Estão aqui para consertar os seus erros, para melhorar as suas condições e para progredir moralmente. Porque senão aqui não estariam. Muitas vezes eles estão também para nos ajudar a progredir moralmente. Né? Então, eles também têm o papel deles de influenciadores. Mas eles são muito influenciados. Muito. Às vezes, aquela história do amigo imaginário, às vezes é imaginário mesmo. E às vezes é um imaginário que está só sem o corpo da carne. E que está ali com ele, brincando. Ah, mas, pelo amor de Deus, eu estou lá com meu filho pequeno e de repente ele começa a falar sozinho, falando que tem alguém ali, eu já fico desesperada, arrepiada, já vou falar, tem que levar lá para o DI, né? Porque o que está acontecendo? Nem sempre, gente. São mentores, são amigos que acompanham essa encarnação. Sabe por quê? Porque aproximadamente até os 7 anos, essa encarnação ainda não está completa. Eles ainda estão se adaptando a essa nova vida. E aí, os espíritos de luz, os seus amigos, que o acompanham durante toda essa trajetória, estão ali ao lado deles, cuidando para que tudo dê certo, cuidando para que tudo aconteça. Só que eles não têm essa definição. Então, quando eles são muito pequenos, eles vêm, eles falam, é o tio, é o meu amigo que está ali brincando, e a gente já fica desesperado. Então, a gente não tem que ficar desesperado, a gente tem que conversar, a gente tem que entender. É claro que, às vezes, existem alguns casos que são necessários trazer para o DI.
Às vezes a criança não tem um sono tranquilo, às vezes essa influência está demais. E aí é necessário que a gente procure ajuda. É claro que é. Só que a gente tem um lema aqui, eu faço parte da tarefa há muitos anos, e a gente tem uma percepção que muitas vezes não é a criança que precisa vir para cá, mas ela traz os pais. Ela traz os pais. Porque às vezes são eles que precisam e que não, até então não perceberam. Aí a criança, acontece alguma coisa, eles trazem a criança e eles aqui também recebem tratamento. Então, eles são muito influentes. Emmanuel fala para a gente que até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. Passada essa fase, ocorre a integração total do espírito em seu mundo orgânico material. Então, até os 7 anos, eles têm esse canal assim, ó, aberto a todo plano. As antenas ligadíssimas. E eles percebem muito mais coisas do que a gente hoje em dia. Não percebemos mais. Por quê? Porque nós já fincamos os nossos pés na terra, no mundo material. E aí a gente muitas vezes não tem olho de ver. Quantas vezes a gente escuta das crianças quando elas são pequenas? Não, porque quando eu morei lá não sei aonde, meu filho falava muito isso. Não, quando eu morei lá na Espanha, não, mas você não era você, minha mãe, era a minha outra mãe, eu. Hã? Não, quando eu tinha minha outra mãe, ele falava isso várias vezes. Eu falava, meu Deus do céu, da onde é que essa criatura veio, né? Pensava cá com os meus botões. Então, eles têm essa vivência ainda muito clara, é muito confuso para eles. E por isso eles contam essas histórias. Mas a gente não tem que se assustar, porque hoje em dia ele já não conta mais nada. Nem daqui, nem de lá, mas tudo bem. E em muitas dessas situações, sentimos esse intercâmbio no bem, como eu disse para vocês anteriormente. Quem são esses queridos que nos intuem? São os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, aqueles familiares queridos que sim, que conseguiram praticar esse desapego, né? Que a gente disse anteriormente, e que nos influenciam e nos cuidam enquanto eles estão do lado de lá. São laços familiares, não são laços quaisquer. Todos têm uma história. E por isso que eles nos querem bem. Porque apesar de a gente não ter mais os 7 anos, né? E ainda não estamos mais na fase da adaptação, eles nos acompanham durante todo o tempo. Para que a gente possa fazer o melhor. Para que a gente possa cumprir com aquilo que a gente combinou anteriormente, antes de vir para cá. Então ele continua nos acompanhando. Nos intuindo quando a gente sai do caminho e olhando por nós. Para que a gente não tropece. Né? Para que a gente não deslize. Então, eles estão ali guardando a nossa vida. Mas, às vezes, esse intercâmbio ocorre através do mal querer ao outro. Né? Porque a gente também não pode tampar o sol com a peneira e achar que a gente sempre foi muito legalzinho, que não feriu ninguém. O mal querer acontece. Mas não é que eles têm um mal querer de graça. Ah, nossa, a Adriana fala demais, eu não gosto dela, pronto, acabou. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, como nós somos espíritos encarnados nesta vida material, ainda temos uns ranços, né? As dificuldades de trabalhar os nossos sentimentos não tão bons. Como o rancor, como a mágoa, como o orgulho. E aí, a gente, às vezes, se desentende com alguns que estão junto de nós. E se esse entendimento, né, esse desentendimento não é resolvido, às vezes ele vai se perpetuando. Só que não é porque nós estamos aqui que eles não serão cobrados, né? Se eu estava com raiva de alguém e eu não estou mais perto dele, eu vou atrás dele para cobrar a minha dívida.
E é aí que a gente tem a nosso departamento de obsessão. E escutamos histórias. Às vezes, pelo mal querer e às vezes pelo bem querer excessivo. E aí, eles são encaminhados. Mas muitas vezes, essa ligação, ela não ocorre só de lá para cá. Ela ocorre daqui para lá. Então, às vezes, nosso apego é muito grande. A nossa raiva, nossa, ele morreu, mas não é porque morreu que foi santo, não. Não é. Aquilo parece que ainda corrói. E aí, a gente começa a não estar muito bem, e aí o que acontece? Quando a gente entra por aquela porta ali, tem uma legião de espíritos protetores que não permitem que esses nossos amigos, porque eles são nossos amigos, né? Se a gente quer eles junto de nós, eles são nossos amigos. Entrem aqui dentro. E aí a gente vem aqui, aí a gente escuta a palestra, aí a gente toma o passe, se sente no céu. Nossa, olha, eu sabia que eu não estava bem. Aí eu saio ali e falo assim, mas aquele cara mereceu morrer. Pronto, ele gruda e vamos embora, vai. Embora, você está falando de mim de novo. Eu não tenho chance de melhorar, porque você não me deixa ir embora. Então, a obsessão, ela não ocorre só de lá para cá, ela ocorre daqui para lá. Então, precisamos vigiar nossos pensamentos, consertar os nossos sentimentos. Jesus dizia assim, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ele está a caminho. Então, se há alguma questão, resolva. Resolva enquanto estamos todos aqui. Não deixe para resolver para depois. Enfim, toda a influência ocorrerá conforme a sintonia que estamos. Nós temos uma sintonia. Nós somos energia. Então, se essa sintonia nós podemos ter através da raiva, através do ódio, através da mágoa, nós também temos através do amor. Para o nosso melhor aproveitamento na nossa vida espiritual, na nossa vida enquanto encarnado, para que a gente possa continuar o nosso melhor caminho, a nossa melhor sintonia tem que ser o amor. Não desviar deste caminho. Lembrar sempre de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa sempre estar nesse caminho. Nossa, mas é difícil, hein, pessoal? Nesse mundo que vivemos, nessas notícias que temos, a gente só pensar no amor é uma tarefa hercúlea. É uma tarefa difícil. Só que ninguém prometeu que seria fácil. Nós precisamos, do mesmo momento, vocês já quebraram uma barreira grande, vocês estão aqui. E olha que estão me escutando, hein? Ganharam várias moedinhas lá. Vocês estão aqui. Vocês poderiam estar em qualquer lugar. Poderiam estar fazendo qualquer coisa. Mas vocês preferiram estar aqui, escutando sobre Jesus. Essa é a nossa melhor atitude. Essa é a nossa melhor forma. É a melhor coisa que nós temos que fazer pela nossa vida. Ter palestras edificantes, escutar notícias boas, procurar as coisas boas, ter olhos de ver, porque o mundo não é só a coisa ruim. O mundo também tem coisa muito boa. Só que a gente às vezes prefere dar ibope porque é ruim. Então, quando a gente se desliga disso e foca no que é importante, a gente tem uma tranquilidade maior para poder andar nesse caminho do bem, para continuar a nossa melhora espiritual. E aí, o Kardec ainda pergunta, né? Só que agora no livro dos médiuns, na pergunta 13, ele pergunta como que ele pode então fazer para viver uma vida tranquila. E os espíritos respondem para ele: o melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos fazendo todo o bem possível. E os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Aonde há luz, eles não chegam. As trevas se dissipam.
Então, quando nós praticamos o bem, temos bons pensamentos, temos boas leituras, fazemos boas coisas, fazemos boas escolhas, dificilmente nós teremos problemas com o mal. Por que nós temos problema com o mal? Porque nós demos brecha. Sabe aquela briga de trânsito? Sabe aquele xingamento à toa? Sabe aquele programa de TV que chega à noite e você fala, nossa, eu não consegui nem dormir essa noite, eu fiquei pensando naquilo a noite inteira. Então, aquilo é a sintonia. Aquilo é sintonia pura. Para que nós precisamos disso? Não tem necessidade. A vida já é bem confusa para a gente ainda ficar procurando mais coisas na TV. A TV só passa isso. Gente, muda de canal. Por isso que o controle remoto está aqui, ó, na mão. Muda de canal. Muda, literalmente, muda a sintonia. Existe tanta coisa boa na TV, nos streamings, palestra, podcast, tanta coisa boa que você pode escutar, livro que você pode ler, programas para fora aí, vai no parque, vai fazer exercício físico, vai conversar com gente que tem o que acrescentar com você, para você. Porque, olha, a gente percebe a sintonia. Quantas vezes a gente vai em algum lugar e você percebe, tem aquelas pessoas que Jesus te puxa assim, ó. Você sai da conversa pior do que você entrou. Aí você fala, meu Deus. Porque a pessoa só fala de desgraça, a pessoa só fala de dor, a pessoa só fala de... Ah, mas então eu tenho que evitar. Sim, você tem que evitar. Você pode colocar a sua sementinha lá. Né? A gente pode colocar a semente. Ah, não fala assim. A vida não é assim. Às vezes a pessoa não dá brecha. Porque lembra que eu falei que a gente vive em comunidade? Que a gente pode influenciar. A gente pode influenciar. A gente pode tirar essa pessoa da coisa. O que a gente não pode é entrar na mesma sintonia que ela. É isso que a gente não pode. Como que a gente pode melhorar a nossa sintonia do bem? Olha lá. A gente pode, através da nossa oração diária, que é muito importante, a nossa ligação com Jesus, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o nosso mentor, que é o nosso influenciador, muito bom. Dizer a ele, olha, me ajuda aí. O dia não vai ser fácil, mas me ajuda. Através do Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, ele faz uma cobertura sobre nossa casa, sobre o prédio que a gente mora, sobre o quarteirão, sobre tudo. Ele faz uma cobertura. Por quê? Porque ali naquele momento nós estamos nos dedicando a só falar coisas boas. Sem briga, né, gente? Porque o Evangelho não arma para isso. É só para fazer a oração aqui e ler o Evangelho. Porque às vezes o pessoal aproveita a reunião familiar e resolve colocar os pingos nos is. Não é este o momento. Marquemos um outro dia para a DR familiar. Assistindo às palestras edificantes, aqui dentro do centro, como eu disse para vocês fizeram a melhor escolha. E fazendo boas ações. Não dá mais para a gente não fazer o bem. Não dá mais. Só não fazer o mal, não dá mais. Nós precisamos fazer o bem para melhorar tudo que está à nossa volta. E para terminar, porque o meu obsessor aqui, ó, já acendeu a luz. A Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, nos diz assim: atua no bem, sempre ligado ao amor, e o amor te responderá com eficiência. Então, façamos o bem. Nos sintonizemos com as boas coisas. E certamente a nossa cobertura não se rasgará e não dará chance para que as más influências entrem no nosso lar, entrem na nossa vida. Que Jesus nos acompanhe e esteja sempre conosco. Muito obrigada a todos. Obrigada, Adriana. Tantos ensinamentos, tantas informações para a gente refletir durante a semana.
Então agora eu convido a todos para fechar os olhos novamente. Acalmar de novo os nossos corações. Para a gente refletir sobre tudo que a gente aprendeu na palestra de hoje. Que as nossas ações, os nossos pensamentos têm sintonia. E isso vai influenciar quem está perto da gente. Tanto no plano encarnado quanto dos desencarnados. Então vamos sempre orar e vigiar para que a gente possa ter boas companhias do nosso lado por toda a semana. Que a gente tenha uma semana de paz, de amor, que os amigos espirituais possam visitar nossos lares e deixar lá energias boas, limpando cada ambiente. E que a gente possa estar de volta aqui na próxima semana, melhores do que hoje. Obrigada, que assim seja. A gente pede para vocês aguardarem um pouquinho até a assistência, em seguida as crianças descem também.